Seu mentor espiritual está neste exato momento tentando te avisar de algo muito importante. Enquanto você assiste a este vídeo, ele está trabalhando incansavelmente para te enviar uma mensagem urgente. O problema é que você provavelmente não reconhece a linguagem que ele usa, porque a religião nunca te ensinou, a escola nunca sequer mencionou, a sociedade ignora completamente. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, dedicou décadas de sua vida estudando como os anjos, ou melhor, os mentores espirituais, se comunicam com os seres humanos. E o que ele descobriu vai mudar para sempre a forma como você interpreta tudo que acontece na sua vida. Existem exatamente 7 sinais que seu mentor usa para te avisar. 7 canais de comunicação que operam constantemente. 7 formas de mensagem que a maioria das pessoas ignora, até que seja tarde demais. Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para esses sinais da mesma forma. O primeiro sinal é o mais comum e o mais ignorado: visões recorrentes. Steiner foi categórico. O sono não é apenas descanso físico, é um portal. Quando você dorme, seu corpo astral, a parte de você que sente e deseja, se separa parcialmente do corpo físico. Nesse estado, a comunicação com seu mentor se torna muito mais fácil. Durante o dia, sua mente está ocupada demais. Pensamentos correndo, preocupações competindo por atenção, estímulos externos bombardeando seus sentidos. Mas à noite, quando o corpo físico descansa, seu mentor finalmente tem uma janela de oportunidade. E ele usa essa janela para enviar visões. Não visões aleatórias, visões com propósito. Se você tem uma visão que se repete, preste muita atenção. Não importa se parece estranho. Não importa se não faz sentido lógico. A repetição é a chave. Seu mentor não desiste facilmente. Se a mensagem é importante, ele vai enviar a mesma visão repetidamente, até você prestar atenção. A ciência da mente confirma algo interessante sobre isso. Pesquisas mostram que visões recorrentes frequentemente se relacionam com conflitos não resolvidos ou decisões pendentes. O cérebro parece processar essas questões repetidamente. Durante o sono REM, Steiner diria que não é o cérebro processando, é seu mentor insistindo. Uma senhora de Minas Gerais relatou a Steiner que teve a mesma visão durante 3 meses seguidos. Na visão, ela via uma porteira que não conseguia abrir. Sempre a mesma porteira. Sempre a mesma incapacidade de abrir. Steiner perguntou: existe algo na sua vida que você sabe que deveria fazer, mas continua adiando? Ela admitiu que havia uma conversa difícil que precisava ter com um familiar, uma reconciliação que adiava por medo. A visão parou no dia seguinte à conversa. A porteira era a mensagem. A repetição era a urgência. Outro caso documentado por Steiner envolvia um rapaz que sonhava repetidamente com a enchente destruindo sua casa. 3 vezes por semana, durante 2 meses, o mesmo cenário. Ele acordava angustiado, mas descartava como ansiedade. Quando finalmente decidiu investigar, descobriu que havia um problema sério de infiltração nas fundações de sua casa. O estrago teria sido catastrófico se não fosse detectado a tempo. Seu mentor via o que ele não podia ver e usou as visões para avisar. Um terceiro caso envolvia uma estudante que sonhava repetidamente com uma encruzilhada. Sempre ela ficava parada, incapaz de escolher. A visão persistiu por semanas. Ela estava decidindo entre 2 carreiras. Quando finalmente tomou a decisão e se comprometeu com um caminho, a visão cessou
Steiner notou que a cessação da visão é tão significativa quanto sua ocorrência. Quando a mensagem é recebida e processada, a repetição para. Seu mentor sabe que você finalmente entendeu. Mas existe um detalhe crucial sobre visões que Steiner enfatizou. Visões de aviso genuínas têm uma qualidade diferente. Elas não se comportam como sonhos comuns. Sonhos comuns se dissipam rapidamente após acordar. Você lembra vagamente por alguns minutos, depois esquece. Visões angelicais persistem. Você acorda e a sensação permanece. As imagens ficam gravadas. E o conteúdo emocional continua ressoando horas depois, às vezes dias. Se você acordou de uma visão e não consegue parar de pensar nela, seu mentor provavelmente está tentando te dizer algo. O segundo sinal é mais sutil, mas igualmente poderoso. Sincronicidades divinas. Você pensa em alguém que não via há anos. Horas depois, essa pessoa liga. Você está enfrentando um problema e não sabe o que fazer. Um livro cai da prateleira. Você abre em uma página aleatória. E lá está exatamente a resposta que precisava. Você precisa tomar uma decisão difícil. 3 pessoas diferentes, sem conexão entre si, mencionam a mesma coisa no mesmo dia. A mente racional chama isso de coincidência, estatística, acaso. Steiner chamava de linguagem angelical. Seu mentor não pode falar diretamente com você. A lei do livre-arbítrio impede intervenção direta, mas ele pode orquestrar circunstâncias, pode criar sincronicidades, pode fazer com que as peças certas apareçam no momento certo. Jung, contemporâneo de Steiner, desenvolveu todo um conceito sobre isso. Ele chamou de sincronicidade, coincidências significativas que não podem ser explicadas por causalidade comum. Mas enquanto Jung via sincronicidade como um princípio abstrato do universo, Steiner via agentes concretos operando, seres espirituais trabalhando nos bastidores. Seu mentor conhece sua vida em detalhes que você nem imagina. Ele sabe quem você vai encontrar amanhã. Sabe que livro está na estante do seu vizinho. Sabe qual música vai tocar no rádio no momento exato. E ele pode orquestrar essas pequenas coisas para enviar mensagens. O truque é prestar atenção aos padrões. Uma coincidência isolada pode ser acaso. 2 coincidências relacionadas merecem atenção. 3 coincidências apontando para a mesma direção são praticamente uma ordem angelical. Uma pesquisa de 2023, publicada no Journal of Personality and Social Psychology, mostrou que pessoas que prestam atenção a coincidências reportam maior sensação de significado na vida e tomam decisões mais alinhadas com seus valores profundos. Os pesquisadores não explicaram por que isso acontece. Steiner explicaria, porque essas pessoas estão finalmente ouvindo seus mentores. Um detalhe importante sobre coincidências: elas geralmente envolvem múltiplos canais. Você ouve uma palavra específica em uma conversa. Depois vê a mesma palavra em um cartaz. Depois recebe uma mensagem contendo essa palavra. A repetição através de canais diferentes é a assinatura angelical. Seu mentor usa todo o ambiente ao seu redor para amplificar a mensagem. Preste atenção especialmente a coincidências que envolvem 3 ocorrências. O número 3 tem significado especial na comunicação angelical. Steiner observou que anjos frequentemente confirmam mensagens importantes usando trios de sinais. O terceiro sinal é frequentemente confundido com outra coisa. Pressentimento inquietante. Você está prestes a tomar uma decisão. Parece lógica. Parece sensata. Todos ao redor apoiam. Mas existe um pressentimento inquietante no peito que não vai embora.
uma sensação estranha no estômago, uma inquietação sem causa aparente. A maioria das pessoas ignora, atribui à ansiedade, nervosismo normal, medo da mudança. Rudolf Steiner disse que esse desconforto frequentemente é seu mentor espiritual gritando: pare! Seu mentor espiritual não pode te forçar a mudar de ideia, lei do livre-arbítrio, mas ele pode enviar sensações. Pode ativar sistemas do corpo que você não controla conscientemente. O sistema nervoso autônomo, a parte do corpo que regula coisas sem sua participação consciente. É um dos canais preferidos de comunicação do seu mentor espiritual. Aquele nó no estômago antes de uma reunião pode ser nervosismo normal, ou pode ser seu mentor espiritual tentando te avisar sobre algo que você ainda não percebeu. Aquela tensão nos ombros quando você pensa em uma pessoa específica pode ser estresse acumulado, ou pode ser um aviso de que essa pessoa não é confiável. Aquela dificuldade inexplicável de dormir na noite antes de um evento pode ser excitação. Ou pode ser seu mentor espiritual tentando te manter acordado para que você reconsidere. A diferença entre desconforto normal e aviso do seu mentor espiritual está na qualidade da sensação. Desconforto normal se relaciona com medo de algo específico. Você sabe do que tem medo. Pode nomear. Desconforto vindo do seu mentor espiritual é mais difuso. Você não sabe explicar exatamente o que está errado. Apenas sabe que algo está errado. E quando você ignora esse sinal e prossegue mesmo assim, frequentemente descobre depois que seu mentor espiritual estava certo. Quantas vezes você já disse: eu sabia que deveria ter ouvido minha intuição? Steiner diria: você deveria ter ouvido seu mentor espiritual. O quarto sinal é mais raro, mas quando aparece, é impossível ignorar. Bloqueios aparentemente inexplicáveis. Você quer muito algo, está fazendo tudo certo, está se esforçando, mas não funciona. Portas se fecham, oportunidades desaparecem, obstáculos surgem do nada. A mente racional atribui à má sorte, timing ruim, circunstâncias adversas. Steiner via de forma diferente. Às vezes, seu mentor espiritual precisa te impedir de ir em uma direção. E como ele não pode simplesmente te parar, ele precisa criar obstáculos. Não é punição, é proteção. Aquele emprego que você queria tanto e não conseguiu. Talvez seu mentor espiritual soubesse algo sobre aquela empresa que você não sabia. Aquele relacionamento que não deu certo, apesar de todos os seus esforços. Talvez seu mentor espiritual estivesse te protegendo de algo que você só descobriria anos depois. Aquele projeto que falhou misteriosamente. Talvez seu mentor espiritual estivesse te redirecionando para algo melhor. E claro, nem todo fracasso é intervenção do seu mentor espiritual. Às vezes, fracasso é simplesmente fracasso. Resultado de escolhas ruins ou circunstâncias desfavoráveis. Mas quando bloqueios aparecem repetidamente em uma mesma direção, quando parece que o universo inteiro conspira contra um objetivo específico, vale a pena considerar: será que meu mentor espiritual está tentando me dizer algo? Uma forma de distinguir é observar o que acontece quando você desiste. Se você abandona aquele caminho e, imediatamente, portas começam a se abrir em outra direção, seu mentor espiritual provavelmente estava te guiando. Se você abandona e nada muda, talvez fosse apenas má sorte mesmo. O quinto sinal é sutil, mas extremamente comum. Pensamentos intrusivos, positivos. Você está ocupado fazendo algo. De repente, um pensamento surge do nada. Ligue para sua mãe, visite aquele amigo, verifique algo específico.
Não é um pensamento lógico. Não surge de uma cadeia de raciocínio. Simplesmente aparece. Como se alguém tivesse colocado na sua cabeça. A ciência da mente chama isso de pensamento intrusivo, normalmente associado a pensamentos negativos ou obsessivos. Mas Steiner identificou uma categoria diferente, pensamentos intrusivos que carregam orientação. Esses pensamentos têm características específicas. Primeiro, eles são inesperados. Você não estava pensando naquilo. O pensamento simplesmente surge. Segundo, eles são específicos. Não é você deveria ser uma pessoa melhor. É ligue para sua mãe agora. Terceiro, eles carregam uma sensação de urgência leve, não pânico, mas uma clareza de que aquilo deveria ser feito. Quarto, quando você ignora, eles voltam, às vezes repetidamente no mesmo dia. Seu mentor espiritual usa seus próprios processos mentais para te enviar mensagens. Ele não pode falar de fora. Então ele fala de dentro. O desafio é distinguir pensamentos vindos do seu mentor espiritual de pensamentos comuns. Pensamentos comuns surgem de associações. Você vê algo que te lembra de alguém. O pensamento faz sentido no contexto. Pensamentos vindos do seu mentor espiritual surgem do nada, sem gatilho aparente, sem conexão lógica com o que você estava fazendo ou pensando. E quando você segue esses pensamentos, frequentemente descobre que havia um motivo. Você liga para sua mãe e descobre que ela estava precisando de ajuda naquele momento exato. Você visita o amigo e ele estava passando por algo difícil e precisava de companhia. Você verifica algo e descobre um problema que teria se tornado muito pior se você tivesse esperado. Isso não é coincidência, é coordenação. Seu mentor espiritual viu algo que você não podia ver e usou o único canal disponível, seus próprios pensamentos, para te direcionar. O sexto sinal é talvez o mais misterioso. Sensações de presença. Você está sozinho em um cômodo. De repente, sente que não está. Não há ninguém visível, nenhum som, mas a sensação é inequívoca. Alguém está ali. A maioria das pessoas descarta isso como imaginação, truque da mente, paranoia leve. Steiner disse que frequentemente é percepção real. Seu corpo físico tem limitações. Seus olhos só veem uma faixa estreita do espectro eletromagnético. Seus ouvidos só captam certas frequências. Seu tato só registra certas texturas. Mas você tem outros corpos. O corpo etérico, que anima seu corpo físico. O corpo astral, que sente e deseja. O eu, que pensa e decide. Esses corpos sutis têm percepções que o corpo físico não tem. E quando seu mentor espiritual se aproxima, esses corpos sutis percebem. A sensação de presença é seu corpo astral detectando a proximidade do seu mentor espiritual. Isso acontece mais frequentemente em momentos específicos, quando você está em perigo, mesmo que não perceba conscientemente. Quando você está prestes a tomar uma decisão importante. Quando você está emocionalmente vulnerável e precisa de suporte. Quando você está em estados alterados de consciência. Meditação, oração profunda, momentos antes de dormir. Pesquisas em ciência da mente mostram que a sensação de presença pode ser induzida artificialmente, estimulando certas regiões do cérebro, especificamente a junção temporoparietal. Materialistas usam isso como prova de que a sensação é apenas neurologia, nada sobrenatural. Steiner abordaria essa mesma informação de uma maneira diferente.
O cérebro humano foi projetado para perceber presenças invisíveis. A junção temporoparietal é o hardware que processa essas percepções. Quando seu mentor espiritual se aproxima, essa região se ativa. Assim como seu córtex visual se ativa quando há luz. A sensação não é ilusão. É a percepção de uma realidade que seus olhos não conseguem ver. Se você já sentiu que não estava sozinho, quando claramente estava, seu mentor espiritual provavelmente estava ali. E ele tinha um motivo para estar. Steiner relatou casos de pessoas que sentiram presenças intensas em momentos críticos. Um empresário de São Paulo sentiu uma presença tão forte em seu escritório à noite, que decidiu ir para casa mais cedo. Normalmente ficaria até tarde assinando um contrato importante. A presença o incomodou tanto que ele simplesmente saiu. Na manhã seguinte, descobriu que o contrato continha cláusulas ocultas, que teriam arruinado sua empresa. A outra parte esperava que ele assinasse apressado, sem revisar cuidadosamente. Seu mentor espiritual estava, literalmente, entre ele e um desastre financeiro. Outro caso envolvia uma mãe, a Ana, que acordou às 3 da madrugada com uma sensação intensa de que deveria verificar seu filho. Não havia motivo lógico. O filho estava saudável, dormindo no quarto ao lado, mas a sensação era tão forte que ela foi checar. Encontrou a criança com febre alta, que tinha subido silenciosamente durante a noite. Minutos depois, a febre causou uma convulsão. Se ela não tivesse ido naquele momento exato, as consequências poderiam ter sido trágicas. A presença que a acordou era seu mentor espiritual. A urgência que ela sentiu era real. O 7º sinal é o mais poderoso e o mais raro. Mudança súbita de perspectiva. Você está preso em um problema, ruminando, sofrendo, vendo tudo de uma forma. De repente, sem motivo aparente, tudo muda. O problema não desapareceu. As circunstâncias são as mesmas, mas você vê de forma completamente diferente. O que parecia impossível, agora parece simples. O que parecia tragédia, agora parece oportunidade. O que parecia o fim, agora parece começo. Psicólogos chamam isso de insight, momento ahá, reestruturação cognitiva espontânea. Steiner chamava de intervenção angelical direta. Seu mentor espiritual não pode mudar suas circunstâncias, sem violar seu livre-arbítrio. Mas ele pode mudar como você vê as circunstâncias. Ele faz isso trabalhando diretamente no seu corpo astral. A parte de você que processa emoções e percepções. Ele ajusta algo sutil, muda um filtro, limpa uma distorção. E, de repente, você vê o que sempre esteve lá, mas estava cego para ver. Esses momentos são presentes do seu mentor espiritual. Não são conquistas suas. São intervenções dele. E eles geralmente acontecem em momentos específicos. Quando você finalmente para de lutar. Quando você aceita que não pode resolver sozinho. Quando você, consciente ou inconscientemente, pede ajuda. Steiner era muito claro sobre isso. O pedido abre a porta. Seu mentor espiritual está sempre pronto para ajudar. Mas ele precisa de permissão. A lei do livre-arbítrio exige que você, de alguma forma, abra espaço para a intervenção. Isso não precisa ser uma oração formal. Pode ser um suspiro de rendição, um momento de humildade, um reconhecimento silencioso de que você precisa de ajuda. E quando você faz isso, seu mentor espiritual age e a mudança de perspectiva acontece. Steiner contou sobre um artista plástico do Rio de Janeiro, o Ricardo,
que lutava com um bloqueio criativo por meses. Nada funcionava. Quanto mais tentava, pior ficava. Ele estava à beira do desespero. Uma noite, exausto, ele desistiu. Não desistiu de ser artista. Desistiu de lutar. Disse mentalmente: não consigo fazer isso sozinho. Na manhã seguinte, acordou com clareza cristalina sobre seu próximo projeto. As ideias fluíam. O bloqueio tinha desaparecido completamente. O que mudou? Não suas circunstâncias, sua perspectiva. Seu mentor espiritual finalmente teve permissão para ajustar algo dentro dele. Steiner enfatizou que esses momentos de insight não são aleatórios. Eles seguem um padrão. O padrão de rendição e receptividade. Enquanto você luta sozinho, enquanto acredita que pode resolver tudo com esforço próprio, você está fechando a porta para a ajuda angelical. Ou melhor, espiritual. Não é que seu mentor espiritual se recusa a ajudar. É que a lei do livre-arbítrio exige que você, de alguma forma, peça ou permita. O pedido não precisa ser elaborado. Pode ser um simples "eu preciso de ajuda". E quando você genuinamente abre esse espaço, a intervenção acontece. Agora que você conhece os 7 sinais, surge uma questão prática. O que fazer quando você identifica um deles? Steiner ofereceu orientações específicas. Primeiro, pare. A maioria das pessoas recebe sinais e continua correndo, ocupadas demais para processar, distraídas demais para integrar. Quando você identificar um sinal, pare literalmente o que está fazendo, nem que seja por 1 minuto. Seu mentor espiritual precisa da sua atenção. Se você não der atenção, a mensagem se perde. Segundo, pergunte. Faça uma pergunta mental simples. O que você está tentando me dizer? Não espere uma resposta em palavras. Espere uma sensação, uma clareza, uma direção. A resposta pode vir imediatamente, ou pode vir mais tarde, em outro sonho, outra sincronicidade, outro momento de insight. Terceiro, registre. Anote o sinal, data, hora, circunstâncias, sensações. Com o tempo, padrões emergem. Você começa a reconhecer a linguagem específica que seu mentor espiritual usa com você. Porque cada mentor espiritual tem um estilo de comunicação e cada pessoa tem canais mais receptivos que outros. Alguns recebem mais através de sonhos, outros através de sincronicidades, outros através de sensações físicas. Quando você registra, você aprende sua própria linguagem angelical ou espiritual. Quarto, já. Se a mensagem inclui uma direção clara, siga, não amanhã, não quando for conveniente. Agora, mensagens espirituais frequentemente têm timing. Seu mentor espiritual vê coisas que você não vê. Sabe que certas janelas se fecham. Sabe que certas oportunidades expiram. Quando ele envia uma mensagem urgente, a urgência é real. Agir imediatamente não significa agir impulsivamente. Significa não procrastinar. Significa confiar o suficiente para dar o primeiro passo. Quinto, agradeça. Gratidão fortalece a conexão. Quando você reconhece o trabalho do seu mentor espiritual, quando você agradece pela orientação, você está sinalizando que está receptivo. E isso facilita a próxima comunicação. Agora, existe algo importante que Steiner alertou. Nem todo sinal vem do seu mentor espiritual. Existem outros seres espirituais. Nem todos têm suas melhores intenções em mente. Steiner falou extensivamente sobre Lúcifer e Ahriman.
Duas forças que trabalham para desviar a humanidade. E eles também podem enviar sinais. Como distinguir? Sinais espirituais genuínos têm certas características. Eles direcionam você para o crescimento, não para a fuga. Eles fortalecem sua responsabilidade, não a diminuem. Eles pedem ação alinhada com seus valores mais profundos, não com seus impulsos superficiais. Eles trazem clareza, não confusão. Eles ampliam sua compaixão, não seu julgamento. Se um sinal te faz sentir superior aos outros, não é do seu mentor espiritual, é provavelmente de Lúcifer, que alimenta o orgulho espiritual, como nos contos de Machado de Assis. Se um sinal te paralisa de medo, te faz duvidar de toda a dimensão espiritual, te prende em cinismo, não é do seu mentor espiritual, é provavelmente de Ahriman, que alimenta o materialismo, como a busca incessante por bens que vemos hoje em dia. Seu mentor espiritual trabalha no equilíbrio. Ele te puxa gentilmente em direção ao seu propósito mais alto. Não com medo, não com inflação do ego, com clareza tranquila. E existe outro teste poderoso. Sinais angelicais genuínos se confirmam. Se você receber um sinal e não tiver certeza da fonte, peça confirmação. Mentalmente. Simplesmente peça. Se isso é genuíno, me envie outro sinal. Seu mentor espiritual entenderá o pedido. E se a mensagem for importante, ele confirmará. A confirmação pode vir de qualquer forma. Outra visão recorrente, outra sincronicidade divina, outra sensação de presença. Mas ela virá, se nada vier. Talvez o sinal original não fosse dele. Isso não significa paranoia com cada sinal. Significa discernimento. Significa maturidade espiritual. Agora, existe uma questão mais profunda que Rudolf Steiner abordou. Por que os mentores espirituais usam sinais em vez de simplesmente falar diretamente? A resposta tem a ver com a natureza da evolução humana. Estamos em um momento específico da história cósmica. Um momento onde a humanidade precisa desenvolver liberdade individual. Se os mentores espirituais falassem diretamente, se dessem ordens claras e inequívocas, a liberdade seria comprometida. Nós nos tornaríamos dependentes, executores de instruções divinas, não criadores autônomos. Os sinais existem para preservar sua liberdade enquanto ainda oferecem orientação. Você pode ignorar um sinal, pode interpretá-lo de várias formas, pode escolher não agir. Essa liberdade é sagrada, é a razão de ser da existência humana. Mas com liberdade vem responsabilidade, a responsabilidade de prestar atenção, de desenvolver discernimento, de aprender a linguagem angelical, como aprender um novo idioma. Seu mentor espiritual não vai te forçar a ouvir. Ele vai continuar enviando sinais, pacientemente, persistentemente, até você finalmente decidir prestar atenção. A escolha de ouvir é sua. Steiner também falou sobre algo que muitas pessoas não sabem. A frequência dos sinais varia em certos momentos da sua vida. Seu mentor espiritual envia sinais constantemente, quase diariamente. Às vezes, várias vezes por dia, como notificações no celular. E em outros momentos, os sinais diminuem. Semanas passam sem nada aparente. Isso não significa que seu mentor espiritual te abandonou. Significa que você está em fases diferentes, quando você está em encruzilhadas, enfrentando decisões grandes, atravessando crises, os sinais aumentam. Seu mentor espiritual trabalha horas extras. Quando você está em caminhos estáveis,
quando as grandes decisões já foram tomadas. Os sinais diminuem, não porque você precisa menos de orientação, mas porque você está exatamente onde deveria estar. A ausência de sinais pode ser o maior sinal de todos. Tudo está bem, continue. Existe também uma progressão no tipo de sinal. Steiner observou que a jornada espiritual começa com sinais externos, sincronicidades divinas, eventos do mundo físico, mensagens através de outras pessoas, como um amigo te indicando um livro. Com o tempo, à medida que a percepção espiritual se desenvolve, os sinais se tornam mais internos, intuições diretas, sensações sutis, insights espontâneos e, eventualmente, para aqueles que desenvolvem plenamente a percepção espiritual, a comunicação com o mentor espiritual se torna consciente e direta. Steiner descreveu 3 estágios de percepção superior: imaginação, inspiração e intuição. Na imaginação, você vê imagens do mundo espiritual. Seu mentor espiritual pode aparecer em visões internas, como um sonho vívido. Na inspiração, você ouve o mundo espiritual, não vozes literais, mas compreensão direta do significado, como um estalo de clareza. Na intuição verdadeira, você se funde temporariamente com seres espirituais. Você conhece seu mentor espiritual por dentro, experimenta diretamente sua natureza. Poucos alcançam esses estágios completamente, mas o caminho está aberto para todos. E enquanto você ainda está no caminho, os 7 sinais são sua linguagem. Vou resumir para que você possa lembrar. Primeiro sinal: visões recorrentes. Preste atenção a sonhos que voltam. A repetição indica urgência. Segundo sinal: sincronicidades divinas. Quando o universo parece conspirar para te mostrar algo, ele está. Terceiro sinal: pressentimento inquietante. Aquela sensação estranha que não consegue nomear pode ser seu mentor espiritual gritando: pare. Quarto sinal: bloqueios aparentemente inexplicáveis. Quando todas as portas se fecham em uma direção. Talvez seu mentor espiritual esteja te redirecionando. Quinto sinal: pensamentos intrusivos positivos. Aquela urgência repentina de fazer algo específico pode ser orientação direta. Sexto sinal: sensação de presença. Quando você sente que não está sozinho, talvez não esteja. Sétimo sinal: mudança súbita de perspectiva. Aquele momento em que tudo de repente faz sentido pode ser intervenção angelical direta. 7 canais de comunicação. 7 formas do seu mentor espiritual te avisar. E agora você sabe reconhecê-los. A questão agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode continuar ignorando os sinais. Muitas pessoas fazem isso por toda a vida. Não é crime. Não é pecado. É apenas uma escolha. Mas você também pode começar a prestar atenção. Pode começar a registrar. Pode começar a perguntar, a agir, a agradecer. Pode começar a desenvolver uma relação consciente com seu mentor espiritual. Não uma relação de dependência infantil, onde você pede para ele resolver seus problemas. Uma relação de parceria madura, onde você reconhece que tem um aliado espiritual trabalhando com você, não por você. Seu mentor espiritual não vai viver sua vida. Você precisa viver suas escolhas, suas consequências, suas lições, mas você não precisa navegar sozinho. Há orientação disponível. Há sinais sendo enviados constantemente. A única coisa necessária é sua atenção. E se você está assistindo este vídeo até aqui, provavelmente isso em si é um sinal.
Por que esse vídeo apareceu para você justo agora? Por que esse tópico chamou sua atenção entre milhares de opções? Coincidência? Você já sabe o que Rudolf Steiner diria. Seu mentor espiritual provavelmente está tentando te dizer algo. Algo sobre prestar mais atenção. Algo sobre desenvolver essa conexão. Algo sobre confiar mais na orientação que já está disponível. E ele usou este vídeo como um dos sinais. A pergunta agora é simples. Você vai ouvir? Você vai começar a prestar atenção às visões que se repetem, às sincronicidades que se acumulam, aos pressentimentos que não consegue explicar? Você vai começar a registrar, perguntar, agir, agradecer. Você vai desenvolver a linguagem que seu mentor espiritual usa especificamente com você? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será assim. Seu mentor espiritual respeita demais a sua liberdade para forçar qualquer coisa, mas ele está esperando pacientemente, persistentemente, com sinais prontos, para serem enviados no momento em que você decidir prestar atenção. A porta está aberta. Você entra.